Nosso assunto agora é a economia. O Brasil está em recessão. Vamos então a Brasília saber o que economistas, políticos e o governo têm a dizer. Zileide, qual foi a interpretação desses números? Olha, a reação do presidente Lula, Márcio, mostrou bem como todo o governo recebeu e interpretou esses números. Um cenário não tão feio quanto se esperava. O presidente disse que o PIB caiu menos do que os especialistas previam, mas bem mais do que ele gostaria. O consumo das famílias e os gastos públicos ajudaram a evitar uma queda ainda maior do Produto Interno Bruto. Com medo da crise internacional e sem saber o que estava por vir, as indústrias brasileiras pisaram no freio. Deixaram de investir na expansão e na produção de máquinas e equipamentos. O PIB, a soma de tudo que é produzido pela economia do país, caiu 0,8% nos 3 primeiros meses do ano. Foi o segundo trimestre seguido de queda, a chamada recessão técnica, a primeira desde 2003. As indústrias deixam de investir porque tem uma perspectiva de que não vão ter mercado para vender os seus produtos. Então, há o desemprego, né? A primeira consequência é o desemprego e a redução dos investimentos. Foi o que nós tivemos. O que mais pesou na queda do PIB foi a redução nos investimentos e nas exportações. Mas o resultado, apesar de negativo, é melhor que o esperado. Um pequeno aumento no consumo das famílias e do governo deu algum fôlego à economia. Analistas reconhecem que um dos fatores que ajudaram foi o aumento do salário mínimo, que levou as famílias de baixa renda a consumir. O que blindou o Brasil no período de crise foi o consumo interno. E o consumo interno no Brasil está calcado no poder de compra das classes C, D e E. Então, na verdade, a tempestade, que não foi marolinha, só não foi maior porque o consumidor das classes C e D continuaram a comprar. Para o governo, os investimentos públicos também entram nessa conta. Imagina se o governo também tivesse, entrado em crise e parado de contratar obra, parado de fazer as coisas que tinham que ser feitas. Mas o gasto maior foi com salários de servidores e custeio, dinheiro usado para manter a máquina funcionando, diz esse economista. Quando você está em crise, você tem que investir necessariamente em obras que produzam resultados para a sociedade, que permita que essa sociedade se beneficie através de um efeito multiplicador. Para o ministro da Fazenda, a queda do PIB é passado, reflete o que já aconteceu. Esse PIB que nós estamos olhando é um PIB velho, é o PIB do primeiro trimestre deste ano. Nós já estamos no fim do segundo trimestre deste ano, portanto, temos que olhar, olhando para frente, a economia está demonstrando uma capacidade de recuperação, gradativamente vamos recuperando os patamares de crescimento que nós tínhamos no ano passado. A queda foi bem menor do que as projeções do mercado, dos analistas apontavam. Esses dados reforçam essa perspectiva realista, mas que o Brasil está muito melhor que as principais economias do mundo. Para a oposição, o quadro é de recessão. A recessão não se esgota tão rapidamente, não é? Eu creio que há um tempo para a recuperação da economia. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse ainda que, apesar do PIB negativo, a economia poderá crescer até 1% este ano. Hoje aqui no estúdio, Alexandre Garcia e Miriam Leitão. Miriam, começo com você. O pior já passou mesmo ou falar num crescimento de 1% é otimismo demais? Olha, o ministro Guido Mantega disse que esse 1% é meta, não é exatamente projeção e previsão. Está todo mundo, nesse momento, revendo as previsões. Quem calculava um PIB negativo está reduzindo a previsão de queda. Quem acreditava num crescimento zero está prevendo algo ligeiramente positivo. Mas 1% de crescimento, só o governo é que está imaginando e querendo. Nos comentários sobre o número de ontem, governo e oposição têm razão, os dois. É uma recessão, como diz a oposição, mas é menor do que os economistas tinham previsto, como diz o governo. Melhor assim, mas é um resultado negativo. Agora veja o gráfico. O Brasil vinha crescendo e no último trimestre do ano passado despencou. Agora caiu menos. Mas o Brasil está melhor do que muitos países. Existem outros, no entanto, que estão crescendo mais do que o Brasil, como China e Índia. No atual trimestre, a situação pode melhorar. Mas a produção industrial de abril já teve uma queda de 14%. A de maio
também, o dado não saiu oficialmente, mas as previsões são de que saia fortemente negativa. Estamos saindo da recessão, mas lentamente. A boa notícia é que o consumo doméstico é que está reduzindo a queda. O dado preocupante é que o governo está gastando mais com ele mesmo, o governo, do que com investimentos que puxam a economia. No segundo semestre, a economia pode se recuperar. E, Alexandre, alguns setores da economia já mostram mesmo sinais de uma recuperação. Mostram. Agora, consumo doméstico para o governo é ele para gastar na sua própria casa. Né, e o que a gente está torcendo é que seja o consumo das famílias. Pois é. Agora, dos atingidos, o Brasil não foi tão afetado assim. Tem gente festejando porque não caiu tanto. Não foi uma marolinha, mas também não foi uma tsunami. A indústria, que despencou a partir de outubro, dá sinais de recuperação desde abril, principalmente a de bens duráveis, puxada pela indústria automobilística, beneficiada pela redução do IPI e pelos financiamentos. Mas a queda foi grande e o que preocupa é a queda na produção de bens de capital e a queda no investimento, como mostrou a reportagem que vimos há pouco. O investimento caiu 23% nos últimos 12 meses. O encolhimento em quase 10% no volume do comércio internacional afetou nossas exportações, as commodities caíram, mas os alimentos já se recuperaram em 12% em maio. Além disso, a gente diversificou bastante. O comércio com a China, por exemplo, cresceu 35%. Enfim, quem entende aposta que vamos sair dessa antes dos Estados Unidos e da Europa. Agora, Miriam, hoje nós temos a decisão do Banco Central. Há 40 dias, em sua última decisão, o Comitê de Política Monetária reduziu os juros em 1 ponto percentual. E agora, com uma recessão técnica, o que podemos esperar? Uma redução mais tímida, mais agressiva? Tem gente achando que pode ser de 0,75 ponto percentual, o que seria mais tímido. Mas vai ser um dia histórico, Zileide. Para o bem ou para o mal? Para o bem. É que desde os anos 70 o Brasil não tem juros de um dígito. E hoje será a primeira vez. Há uma grande chance de que os juros permaneçam assim, em um dígito, abaixo de 10% por muito tempo. Afinal, o Brasil veio avançando lentamente, derrubou a inflação, criando chances de crescer de forma não inflacionária. Quando o país retomar o crescimento, as empresas vão ocupar as máquinas e fábricas que estão atualmente paradas. Vão produzir mais, sem pressionar a inflação, por um bom tempo. Portanto, bem-vindos os juros de um dígito. O país fez por merecê-los e que caiam ainda mais. Ainda mais mesmo. Obrigada, Miriam. Obrigada, Alexandre. Renata?